Você não tem medo de morrer. Você tem medo do momento em que percebe que não tem mais saída. É estranho pensar nisso agora, né? Você tá aí, respirando normalmente, olhando para a tela, com tudo aparentemente sob controle. Mas em algum lugar da sua mente, existe uma pergunta que você evita. Não porque você não sabe a resposta, mas porque sentir ela é diferente de pensar nela. Imagina por um segundo. Não tenta explicar. Só imagina. Você percebe que algo está errado. Não tem barulho, não tem aviso. Só uma sensação estranha. Tipo quando seu corpo entende antes da sua mente. Seu coração muda o ritmo. Não dispara, ainda, mas ele hesita, como se tivesse percebido algo que você ainda não percebeu completamente. E aí vem o pensamento, aquele que você tenta afastar. E se você ignora? Claro que ignora. A gente sempre ignora, porque aceitar é abrir uma porta que não fecha mais. Mas dessa vez, o pensamento volta, mais claro, mais próximo, mais real. E se isso for o fim? Seu corpo reage antes de você. A respiração muda, fica curta, errada, como se o ar ainda estivesse ali, mas não fosse suficiente. Você tenta manter a calma, tenta racionalizar. Não é nada. Vai passar. Eu estou exagerando. Mas tem um problema. Seu corpo não acredita em você. E quanto mais você tenta se convencer, mais estranho tudo fica. O ambiente parece diferente. Como se tivesse uma camada invisível entre você e o mundo. Você ainda está ali, mas ao mesmo tempo, parece que não está totalmente. Agora presta atenção nisso. Esse é o ponto exato. O momento que quase ninguém fala. Não é quando você morre, é quando você entende que pode morrer. Esse segundo muda tudo, porque até ali, a morte sempre foi uma ideia, algo distante, algo que acontece com outras pessoas. Mas agora, ela não é mais uma ideia. Ela é uma possibilidade real. E pior, uma possibilidade imediata. Seu cérebro entra em modo de emergência. Ele começa a puxar tudo ao mesmo tempo. Memórias, pessoas, momentos, coisas que você nem lembrava mais. Não é organizado, não é bonito, não é como nos filmes. É caótico, é rápido, é pesado. Você lembra de coisas simples, conversas que pareciam inúteis, momentos pequenos que você ignorou. E de repente, eles parecem importantes, mais do que deveriam, porque agora não tem garantia de depois. E isso pesa, muito mais do que medo. É um tipo diferente de sensação. Não é pânico total, ainda não. É algo mais silencioso, mais profundo, mais inevitável. Você começa a perceber algo estranho. Você não está com medo da morte em si. Você está com medo de tudo que ficou aberto. Coisas que você não resolveu, palavras que você não disse, decisões que você adiou. E tudo isso começa a apertar. Não no peito, mas na mente. Porque pela primeira vez, o tempo não parece infinito. Ele parece curto. E quanto mais você percebe isso, mais difícil fica ignorar. Agora, o pensamento não pergunta mais. Ele afirma. Talvez não dê tempo. E isso é o que realmente assusta. Porque no fundo, bem no fundo, você sempre achou que teria mais tempo. Agora não tem mais como voltar atrás. Você já percebeu. E quando você percebe, não dá para desperceber. Seu corpo começa a reagir de verdade. Não é mais aquela estranheza leve. Agora é físico, real. Seu coração acelera, forte, descompassado, como se estivesse tentando compensar alguma coisa que você ainda não entende. Sua respiração falha. Você tenta puxar ar, mas parece que ele não preenche. É como se o oxigênio estivesse ali, mas não fosse suficiente. E aí vem o impulso, o mais primitivo que existe. Eu não quero morrer. Não é um pensamento racional. Não é filosófico. É instinto. Seu corpo inteiro entra em alerta, como se estivesse lutando contra algo invisível. Mas tem um detalhe. Não tem contra o que lutar. Não tem inimigo. Não tem direção. Não tem saída clara. E isso piora tudo. Porque o cérebro humano precisa de controle, precisa de ação, precisa de solução. Mas aqui,
Não tem nenhuma. Você tenta se mexer, tenta fazer alguma coisa, qualquer coisa, mas até isso parece estranho, lento, desconectado, como se seu corpo estivesse meio segundo atrasado em relação à sua mente. Agora o tempo começa a mudar. Segundos parecem longos demais e, ao mesmo tempo, rápidos demais. É uma sensação confusa, quase impossível de explicar. Tudo fica intenso. Cada som, cada pensamento, cada batida. E no meio disso, sua mente começa a fazer algo perigoso. Ela começa a entender, não só a situação, mas o significado dela. Isso pode ser real. Essa frase não vem em palavras, ela vem em sensação. E quando ela chega, o medo muda de nível. Não é mais desconforto, não é mais ansiedade. Agora é medo puro. Aquele tipo de medo que não tem distração. Você não consegue pensar em outra coisa, não consegue fugir mentalmente. Tudo converge para um único ponto. E se for agora? E aí vem o pior. Você percebe que não está preparado. Ninguém está. Mas perceber isso naquele momento é diferente. Porque não é teoria, é imediato. Você começa a tentar se agarrar a alguma coisa. Uma ideia, uma esperança, uma saída. Mas nada parece sólido. Tudo parece frágil, instável, insuficiente. Agora seu corpo está totalmente ativado. Adrenalina, tensão, confusão. Mas isso não ajuda, porque não tem o que fazer com isso. E quanto mais você tenta controlar, mais percebe que não controla. Esse é o ponto de quebra. O momento em que seu cérebro entende que você não está no comando. E isso assusta mais do que qualquer coisa. Porque a gente vive acreditando que tem controle sobre decisões, sobre tempo, sobre futuro. Mas nesse momento, essa ilusão some e sobra só você diante de algo maior do que você. Algo que não negocia, não espera, não explica. Agora pensa nisso. Se esse momento chegasse, de verdade, o que passaria na sua cabeça? Não o que você acha que passaria, mas o que realmente viria. Porque nesse ponto, você não escolhe mais. Sua mente escolhe por você. E geralmente, ela escolhe tudo aquilo que você tentou evitar. Arrependimentos, medos, dúvidas, coisas que você empurrou para depois. Só que agora, não existe mais depois. E isso cria um peso, difícil de descrever. Não é só medo da morte, é o peso do tempo perdido. E ele bate, de uma vez só. O batimento aumenta levemente, depois corta. E quando isso acontece, tem uma única pergunta que fica: por que eu não fiz antes? E então algo muda. Não no mundo, mas dentro de você. Aquele desespero intenso começa a diminuir. Não porque passou, mas porque seu cérebro não consegue sustentar aquilo por muito tempo. E no lugar do caos, entra algo diferente. Um tipo de clareza. Estranha, fria, quase silenciosa. Você para de lutar, não por escolha, mas porque entende que lutar não muda nada. E aí, pela primeira vez, você encara de verdade, não a morte, mas a sua vida. Tudo passa de novo, mas agora, mais devagar, mais nítido. Você vê os momentos que importaram, os que você ignorou, os que você adiou, e percebe uma coisa simples. Não era sobre ter mais tempo, era sobre o que você fez com ele. E isso pesa de um jeito diferente. Não é mais medo, é consciência. Você começa a entender que o problema nunca foi a morte, foi viver como se ela não existisse. Porque quando você ignora o fim, você também ignora o valor do agora. E isso muda tudo. Agora o silêncio não é vazio, ele é cheio, cheio de tudo que poderia ter sido diferente. E pela primeira vez, não tem distração, não tem fuga, não tem desculpa, só você. E a verdade que você sempre evitou. Se esse fosse realmente o momento, o que você mudaria? Não amanhã, agora. Porque a única coisa mais assustadora do que morrer é perceber que você não viveu de verdade. E talvez
O mais estranho de tudo é que você só pensa nisso quando parece tarde demais.